Uma pesquisa divulgada nas últimas semanas mostrou que Rio Grande apareceu na 24ª posição do ranking das cidades mais violentas do Brasil. O levantamento foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e os dados mostram números levantados no ano passado, quando Rio Grande chegou a 102 homicídios no ano. Ainda que o balanço divulgue esse índice preocupante, as autoridades insistem em reforçar que hoje essa não é mais a realidade da cidade. No período de 1º de janeiro a 30 de junho, houve uma redução de 56,9% no número de mortes violentas. Em 2022, foram registradas 65 mortes violentas no período. Neste ano, agora em 2023, esse número caiu para 28 até o final de junho. O comandante do 6º Batalhão da Brigada Militar, o Major Iber Giordano, conversou com a gente e falou sobre isso. Vamos escutar a primeira fala dele. Reduzir todos os índices de criminalidade. Ano passado, ainda tivemos um resultado histórico com o maior número de armas de fogo apreendidas na cidade de Rio Grande. Foram 413 armas apreendidas. Porém, a nossa realidade atual ela é muito diferente da realidade do ano passado. Diante das diversas operações que foram realizadas pela Brigada Militar, bem como todas as operações que foram realizadas de forma integrada com os demais órgãos de segurança pública, nós conseguimos reduzir todos os índices de criminalidade. As forças de segurança atribuem um número elevado de mortes violentas à guerra entre os grupos criminosos pelo controle do tráfico de drogas em Rio Grande. Segundo a Polícia Civil, toda a situação começou no final de outubro de 2021, quando iniciou a briga entre esses dois grupos. Um dos grupos elaborou um plano falso de fuga para os líderes dos traficantes rivais, que estavam presos na penitenciária de alta segurança de Charqueadas, a PASC. Fábio Luiz da Silva Melo, conhecido como Fábio do Gás, considerado um dos maiores criminosos do estado e um dos líderes do cartel do gás no sul do estado, e também Carlos Alexandre Rodrigues Gonçalves, o Foca, faziam parte deste grupo. Quando eles romperam com a organização, o grupo rival planejou um esquema falso de fuga. O objetivo era chamar a atenção das autoridades sobre esses dois criminosos e assim interferirem no comando do tráfico de drogas em Rio Grande. Esse foi o fato que desencadeou o início da tensão entre esses dois grupos. Fábio do Gás, então, passou a se alinhar com uma organização criminosa que comanda o tráfico de drogas em Pelotas, a cidade vizinha aqui de Rio Grande, e iniciou uma verdadeira guerra com esse outro grupo oriundo da região metropolitana. A partir dessa disputa por bairros e pontos de vendas de drogas, o número de crimes violentos na cidade começou a crescer. Foram então registrados 102 mortes, a maioria de membros dos grupos criminosos. Mas houve também a morte de pessoas que não estavam envolvidas com a criminalidade e acabaram sendo mortas por engano. No dia 22 de janeiro de 2022, o motoboy Denilson Silveira estava realizando uma entrega quando foi confundido com outro homem e acabou sendo morto. A partir desta morte, uma série de protestos foram realizados na cidade. Na época, o Estado ligou um sinal de alerta para a situação que crescia aqui no município. O então vice-governador, o Ranolfo Vieira Júnior, que também era o secretário de Segurança Pública, reuniu-se então com a cúpula estadual e também com a cúpula municipal de segurança e anunciou medidas para diminuir esses casos. A gente tentou o contato, inclusive, com os familiares do Denilson, mas todos preferiram não se manifestar em função da delicadeza e da situação toda. Paralelamente, a guerra sangrenta das organizações criminosas, outro esquema também estava prejudicando e assusta os moradores daqui de Rio Grande. Um grupo criminoso do Fábio do Gás ameaçava os comerciantes locais para impor uma tabela de preço aos botijões de gás. Era uma espécie de milícia e a cidade chegou a registrar o valor mais caro do estado, com um botijão de 13 litros custando R$ 157. Recentemente, uma ação da Polícia Civil junto do Ministério Público, desmantelou o esquema e mostrou que policiais militares estavam envolvidos com esse grupo, inclusive policiais corruptos, incluindo o ex-diretor da Penitenciária Estadual do Rio Grande, da PERG, Leandro Suanes, suspeito de levar informações para os criminosos apenados, além de transportar drogas e dinheiro para dentro das celas e também vice-versa. Entre as muitas operações feitas pela própria Polícia Civil recentemente, uma delas foi a prisão de Sidney Bastos Júnior, conhecido como B2. Ele foi preso no dia 9 de julho, no início desse último mês, e ele é considerado o gerente do tráfico e do cartel do gás aqui em Rio Grande. A delegada da Polícia Civil, Lígia Furlaneto, destaca que a parceria com outros órgãos de segurança pública foram os responsáveis pela desarticulação desses grupos criminosos, mas o cenário na cidade ainda é longe do ideal. Vamos escutar a fala da delegada Lígia.
Os números ainda não são ideais, não são os números que nós gostaríamos, mas há um esforço coletivo de toda a comunidade para que haja uma redução ainda maior, né, e Rio Grande nunca mais esteja nessa lista que está nesse ano no Anuário de Segurança, porque é uma posição que nós consideramos injusta, né, e ela é pontual em razão de um conflito que houve no ano passado e que por todo esse esforço nós conseguimos reduzir e vamos reduzir cada vez mais. Recentemente, inclusive, a Prefeitura do Rio Grande lançou o Virada pela Paz, programa que tem como objetivo solucionar o problema da criminalidade a longo prazo. Entre as ações executadas estão as políticas públicas, ações de inteligência e até treinamentos em escolas públicas, que são algumas das ações para esses números que mostram o Rio Grande como uma das cidades mais violentas do país e não voltem a se repetir.